Comemora, comemora, torcedor alvirrubro. Que empatezinho abençoado, que ponto importantíssimo para nossa caminhada. Importantíssimo. Voltamos a vencer contra o Londrina e agora Criciúma 0, Náutico 0. Esse aqui é o pós-jogo. A normalidade, um pouco de calmaria, pelo menos, voltou aos aflitos, né? A gente consegue voltar a respirar. Tô respirando aqui porque o jogo acabou agora. Tô gravando imediatamente após o término da partida. A gente voltou a respirar, a gente voltou a disputar a Série B, né? Após semanas aí de derrotas e mais derrotas. Um empate aqui, outro acolá, mas empate com um gosto negativo na boca, né? Um gosto amargo. E esse empate não. Esse empate foi contra o líder da competição. A gente enfrentou o líder aqui. Em alguns momentos do jogo nem parecia, né? Principalmente no primeiro tempo, o Náutico se portou muito bem, com a bola, né? Teve uma posse de bola até maior do que o Criciúma no primeiro tempo, segundo tempo não. A gente tentou impor de certa forma nosso jogo, mas mais uma vez faltou peça. De qualquer forma, é o estilo de jogo de Hélio dos Anjos que vem voltando aos poucos a equipe, vai funcionando cada vez mais, a equipe vai se estruturando aos pouquinhos, vai se estruturando cada vez mais, tá? A calmaria, a normalidade voltou. Vão ser 2 semaninhas aí pra gente, ó, recuperar todo mundo. Volta Vinícius, pô, quem mais? Tem muita gente fora, né? Vamos, e tem que chegar mais gente também nesse período, tá? São 2 semaninhas pra gente se organizar, se preparar e vir com tudo pra esse segundo turno da competição. Que empate, caramba, velho. E foi uma atuação, pô, muito boa, pô, muito, muito segura. O Criciúma teve uma chance ou outra, também não dá pra negar nada ao líder do campeonato, né? Foram mais jogadas pela direita deles, pela esquerda nossa. A gente sofreu muito no primeiro tempo. Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique ficaram amarelados. No segundo tempo, quem foi que jogou lá no segundo tempo? Tava com o Derek, aí depois entrou Betão, entrou ali no segundo tempo, voltando de lesão, sem ritmo de jogo, então sofreu muito também bastante o time que atacava por ali. De toda forma, independente de ter cedido uma bola ou outra, nosso paredão, nosso São Muriel salvou mais uma vez mais um jogo em que Muriel salva a gente, viu? Ele não chegou a ser o melhor em campo contra o Londrina, mas contra o Criciúma, nosso melhor em campo, disparado, salvou a gente. Teve a sequência lá de 2 bolas que meio que foram em cima dele, mas bola desviada, bola difícil, então não tem essa não. Muriel vem nos ajudando, entregou já algumas bolinhas nessa Série B, mas mais uma vez, Muriel é isso, vai entregar uma ou outra, mas vai salvar também, tá salvando. Bela atuação aí de Muriel, empate sensacional, rapaziada. Até porque, se a gente for ver antes da partida, a nossa escalação, sem Igor Fernandes na esquerda, não estava disponível para o jogo. Matheus Ribeiro, tão criticado Matheus Ribeiro, que não joga bem na direita, ele é lateral direito, foi improvisado na esquerda, porque realmente não tinha muita solução, ele não tinha muita opção ali não. E ele até fez um jogo, assim, razoável, tá? Um jogo ok, assim, muito exigido mais uma vez. Eu achei que ele tava fazendo o papel dele, errando uma coisa ou outra, normal de Matheus Ribeiro, mas estava se entregando ali, estava ao lado do Gustavo Henrique ganhando a maioria das bolas, né? Teve até uma bola que Gustavo Henrique tava na saída de bola lá do Criciúma, a marcação do Náutico subiu, o Náutico tava com uma marcação muito alta em todo o primeiro tempo, basicamente, e aí Gustavo Henrique desceu um pouco a linha, né, ficou um espaço lá, a bola chegou e não sei se foi o Altério, se foi outro jogador do Criciúma ali, e até o Henderson depois reclama com o Gustavo Henrique, vem, pô, se a gente subiu, você tem que vir também, venha, e aí minutos depois, Gustavo Henrique faz essa marcação, essa linha mais alta, né, como a gente sempre joga, e ele antecipa uma bola, ganha uma bola, mas ficou amarelado, ele e Matheus Ribeiro ficaram amarelados ali, jogo difícil, Matheus Ribeiro que num lance ali é fatalidade, né? Infelizmente, eu achei que ele poderia ter, não era para ter ido com tudo ali, não tinha para que ir com tudo naquela jogada, tanto que o jogador Criciúma dá um toquinho pro lado, consegue escapar dele facilmente da marcação dele, aí ele acaba fazendo a falta e a fatalidade na falta acabou fraturando a tíbia, tá? Matheus Ribeiro praticamente fora aí da temporada, se realmente não tiver confirmado fora da nossa temporada. Espero que não faça falta, porque Matheus Ribeiro jogando mal não vai fazer falta, mas aí, um jogo como esse, que a gente não tinha opção na esquerda, ele teve que entrar e estava cumprindo seu papel lá, então espero que não faça falta,
tá? A gente tem Derrick ainda se mantendo como ponta, mais uma vez, segundo jogo consecutivo de Derrick jogando aí na ponta, já foi um jogo que ele foi até várias vezes acionado ali, mas não conseguiu acertar um passe, um cruzamento para a área, faltou um carinho maior de Derrick, já foi uma partida abaixo, partida bem abaixo da outra dele, mas de qualquer forma é a posição dele, Derrick tá se encontrando na posição dele, a gente com o Luiz Felipe improvisado também lá na ponta direita, né, um meia direito ali, então o time meio remendado e enfrentando o líder do campeonato fora de casa, porra, só isso aí o empate já tá bom demais. O empate já é a melhor coisa do mundo. Só que além disso, o time conseguiu apresentar um futebol decente, um futebol que encarou o Criciúma por muitos momentos, criamos nossas chances, né? Então, assim, é, palmas para Hélio, que com as peças que teve hoje conseguiu montar um time que competiu, né? Praticamente todos os 90 minutos, sofreu alguns momentos mais, outros menos, mas competiu e conseguiu arrancar esse empate, conseguiu arrancar inclusive muitos elogios, né? A equipe da transmissão da ESPN elogiando muito o Náutico a todo momento e tinha que elogiar mesmo. Então, é isso. Recuperar os jogadores, recuperar todo mundo aí pra gente voltar com tudo. Atlético Goianiense daqui a 2 semanas, domingão em casa. Aí a torcida tem que chegar junto. Isso aí, obviamente, vai ser papo mais pra frente, tá? No segundo tempo, falando ainda também das nossas peças, da nossa escalação, olha como a gente tava no segundo tempo. Betão na esquerda, né, improvisado. Aí Wanderson entrou, tinha Auremi em campo, a dobra Arnaldo e Reginaldo, que a gente já ninguém aguenta mais beleza. Então, é um time meio desfigurado ali, meio desfigurado assim, de uma forma que a gente pensou que poderia acontecer o pior, mas acabou não acontecendo. Manteve uma base, sofreu com alguns cruzamentos do Criciúma pela nossa esquerda, né, que é o lado mais forte deles, mas a gente conseguiu suportar na medida possível. Também talvez não tenha sido uma noite, uma tarde inspirada do Criciúma, ainda bem, e conseguimos o resultado. A estreia de Borazzi, né? Tivemos a estreia de Borazzi entrando logo nos 20 minutos de jogo, no lugar do Luiz Felipe, também se machucou. Tem que ver o que aqui teve Luiz Felipe aí, recuperar ele. E aí, meu irmão, Borazzi não se mostrou, talvez, como uma solução pro Náutico, não. Já logo de cara eu falo isso. É muito difícil também falar isso no estreia do jogador, tá? O jogador, pô, na estreia ele vai querer fazer o básico. E é só que aí Borazzi fez esse básico muito bem. Eu gostei muito do que eu vi de Borazzi, fisicamente, ele entrou aos 20 minutos, ou seja, jogou praticamente o jogo todo. Correu pra caramba, do início ao fim, ele correndo pra caramba. Depois foi deslocado no segundo tempo pra esquerda, se dedicou também ao máximo, tá? Quando ele tava ainda na direita, ele muitas vezes jogando praticamente lateral direito, uma disposição tática muito boa aí de Borazzi, ajudando lá atrás. Aí na esquerda, lá na frente também, ele tentando, correndo atrás da bola, marcando. Então, fisicamente, Borazzi já se mostra muito apto, muito bom. E taticamente, ele se mostrou totalmente ligado aí. Tá totalmente ligado ao que tá acontecendo no jogo, um jogador que tá ali vivendo o jogo totalmente diferente de Vitor Andrade, por exemplo. Porra, uma postura assim, Vitor Andrade deixa os jogadores passarem por ele facilmente, fica meio desligado do jogo, né? Quando pega a bola, tenta alguma jogada individual que se desfaz da bola, Borazzi não. Quando pegou a bola, tentou ser mais objetivo, a gente não conseguiu ver é, muito de Borazzi com a bola, né? Então, questão de qualidade dele com a bola, não dá para avaliar muito. Teve até um lance, foi no segundo tempo já, que ele tentou sair tocando. Ele ainda estava na direita e ele tentou sair tocando ali, errou um passe, gerou uma jogada de perigo do Criciúma. Mas assim, tudo bem, falta de entrosamento, errou ali, também não vamos julgar não, mas uma estreia de Borazzi que eu acho que dá sim para ele ajudar a gente, e ainda mais, até porque a gente não tem ninguém, né? A gente não tem basicamente ninguém nas pontas, então qualquer um que chega e demonstra uma atuação ok, já tem condições plenas de ajudar. E aí, sobre essa questão aí, né, que passei agora rapidamente, de Borazzi errou um passe, virou jogada de perigo pro Criciúma. A gente viu isso bastante ao longo de todo o jogo. Léo Índio errou umas duas saídas de bola no primeiro tempo, e aí gerando um lance perigoso de ataque pro Criciúma. Eu acho que com a bola não foi uma partida tão boa de Léo Índio, você vê claramente que ele, a cada jogo, tá ganhando mais confiança e demonstrando sua qualidade que ele tem com a bola, né? Até porque era um volante anteriormente, né? Jogava por aí de volante, veio pro Náutico como zagueiro. Porém, hoje não estava muito bem com a bola, só que sem a bola ele tá se mostrando também um zagueiro muito bom, muito ligado no jogo, corta a bola, recompõe bem na marcação, tenta antecipar as jogadas, muito bom zagueiro. Gustavo Henrique também fez um jogo ali que poderia ter sido expulso, tá?
escapou de ser expulso, ele já tinha o amarelo, fez uma falta ali que, na minha visão, era para ter sido levado o segundo amarelo, poderia ter sido expulso, ainda bem que não foi, mas foi um jogo muito difícil, pô, atacando muito pela direita ali o Criciúma, né, pela nossa esquerda, então teve que, muitos duelos, Gustavo Henrique, vários deles ele ganhou e alguns outros ele também não ganhou, então foi bem difícil para ele. Deixa eu ver mais. Jean Carlos, e aí eu vou falar de Jean, mas vou falar também o que representa a maioria dos nossos jogadores, né? O que eu senti nesse jogo. Jean, ele claramente estava abaixo fisicamente nesse jogo, nessa partida. Sentiu fisicamente. Ele voltou agora, ele não tá treinando há tanto tempo, né? E aí, mas de repente ele jogou 90 minutos contra o CRB, jogou, foi o quê? Quase 90 minutos contra o Londrina, agora em casa, naquele campo, do jeito que estava, correndo muito, se doando muito. Então, poucos dias depois, Muriel até comenta isso na entrevista pós-jogo, que teve pouquíssimos dias aí de preparação de jogo pro outro. Ele já estava aqui novamente jogando, então sentiu o desgaste, né? Então, esses 15 dias também vão ser importantes demais para Giancarlo se recuperar e para todo o elenco. Deu para sentir um cansaço. O próprio Derek mesmo, que eu já falei aqui sobre ele, mas. Ele também já estava mais desgastado, Cauã Maranhão, o Enderson, o time todo numa rotação talvez um pouco abaixo, e aí prejudicou nosso jogo, um jogo que exigia muito da gente fisicamente, e mesmo assim a gente conseguiu entregar, então foi meio no limite, mas aí a gente vai ter esse tempo para recuperar todo mundo, vir voando, vir bem, vão ser 15 dias que prometem pra gente acertar tudo e vir bem, tá, pra essa reta final do campeonato, reta final não, né, segundo turno completo. Falei de Cauã Maranhão. Gostei da partida que é o Maranhão, brigando muito, tá? Marcando ali, correndo atrás dos zagueiros que estavam com a bola, né? Ajudando na marcação, na composição. Voltou, em determinado momento, voltou até para lateral do campo, lateral direita do campo, no segundo tempo, ajudando, correndo muito, ganhando vários pivôs. Pivôs inteligentes. Calma, Maranhão tá se mostrando um jogador inteligente, pô. Ele com um toque na bola, ele consegue livrar de dois jogadores, consegue fazer um pivô ali para Jean Carlos, para quem tá vindo de trás, pegar essa bola e já abrir o jogo. Tô gostando cada vez mais do que a gente tá vendo que é o Maranhão. Infelizmente, ele não teve nenhuma chance clara, né? Ele e Derek trabalharam ali com o Jean Carlos, teve uma jogada no primeiro tempo que Jean Carlos não acertou muito bem o chute, no segundo tempo teve outro chute de Jean Carlos que já foi um pouco mais perigoso, mais calibrado, mas não era o dia, né, eu acho que essa questão física pesou, acho que não era o dia de Jean Carlos, eu tava na esperança do gol do ex, né, o famoso gol do ex que Jean Carlos já jogou no Criciúma, então foi isso, nosso ataque faltou perna, faltou força ali, Samuel no meio de campo, eu acho que Samuel jogou muito, velho, disposição muito grande, Samuel correndo pra lá e pra cá, marcando pra caramba, aí levou o amarelo no lance, chegou a levar o amarelo, pensei que tinha levado, né, ou não? Deixa eu só confirmar aqui ao vivo pra vocês. Não, Samuel não levou amarelo. Ele fez uma falta que precisava fazer. Enfim, também muito ligado no jogo, Samuel, tá? Gostei bastante da partida dele. O Anderson um pouquinho mais abaixo. E acho que é isso. Basicamente é isso. Betão improvisado ali, voltando de lesão. A gente vai ter que acertar essa zaga, porque Gustavo Henrique e Léo Índio estão pegando a cancha, né? Eles estão pegando entrosamento entre eles. Como é que Betão vai chegar do nada e assumir? Talvez tenha que assumir, porque o que mostrou até agora, Betão pode ser que seja um pouco acima de Gustavo Henrique, talvez seja a posição dele, mas vamos ver. Quando você começa a ter disputa por vaga, né? Essa disputa boa, positiva, porra, tem esses dois caras que podem jogar na oposição. Né? Qualquer um desses dois pode ser titular, isso aí é bom demais. Começa a dar opção para Hélio dos Anjos e Guilherme, e aí as coisas começam a melhorar, né? A nossa grande queixa é a falta de peças, e aí quando tá sobrando peça para uma posição, isso aí não é problema de forma alguma. Tá, Reginaldo entrou ali pela direita, mas assim, não teve muito o que fazer também. Arnaldo, mesmo, Arnaldo parece que ele tem vai se desfazendo, ao longo do jogo ele vai se desfazendo, pô, e ele começa a andar cada vez mais troncho, eu não sei o que é isso não. Ele jogou os 90 minutos, ficou até o final. Arnaldo é engraçado, e aí sempre tem aquela cambrazinha que ele pede, né, para os companheiros esticarem, aí estica um, estica as duas pernas. Tá, Arnaldo que, na minha visão, também não fez um jogo muito bom, mas não comprometeu muito. E vamos logo direto aqui, esse pós-jogo aqui vai ser um pouquinho mais curto, rapaziada. Vamos para a análise da tabela, tá? Vamos para análise da tabela. Olha onde estamos aqui, ó. 13ª posição, praticamente meio de tabela. Ainda estamos 5 pontos na frente da zona, né? Então, não é algo para ficar tranquilo, de esquecer rebaixamento, não. O nosso grande objetivo na Série B nessa temporada, nesse ano ainda, é escapar do rebaixamento.
Só que aí a gente vem conseguindo muito bem isso nesses últimos 2 jogos, nessa recuperação da equipe, a gente vem demonstrando qualidades e, porra, mais uma vez enfrentando o líder do campeonato, em algum momento igual para igual, no final do jogo, no geral, o Criciúma foi melhor que o Náutico, criou mais chances, mas enfrentamos bem e conseguimos empate. Então, assim, Náutico tá dando indício, deu contra o Londrina, deu agora contra o Criciúma, que a gente consegue competir contra a maioria dos times. Não vou dizer que consegue competir contra todo mundo não, que pode ser que a gente pegue um jogo, talvez um Vila Nova encaixado em casa, um Novo Horizontino, não sei. Um jogo que a gente não consiga competir, mas contra a maioria a gente compete, e, ou seja, vamos pontuar, dá para pontuar aí, dá para se livrar, talvez até com folga desse rebaixamento, né, pra gente ficar tranquilo ali pelo meio de tabela. Esperança, pra falar a verdade, esperança a gente tem sempre de algo mais. Esse G6 até permite isso. Pra um time que fica aqui, ó. No momento a gente tá 5 do Z4 e quantos pontos? 5 do G6, né? 5 de um, 5 de outro. Se a gente tá se preocupando com um abaixo, por que não sonhar com um acima? Eu não tô querendo plantar a sementinha da esperança que é muito perigosa no seu coração, não. Eu não sei nem se ela tá aqui no meu coração também. Talvez lá no fundo esteja, mas peço só que, você entenda que a gente está começando a se colocar numa situação que pode vir a desabrochar essa semente aí. Pode vir no final das contas, a gente ter a oportunidade de algo a mais nessa temporada, algo que há 2 jogos atrás, alguns dias atrás, eu aqui no canal já não estava considerando mais, você torcedor também já não tinha mais esperança disso, enfim. Vamos também com calma, tá, vamos com calma, mas esse empate permite a gente sonhar um pouco mais com isso. A gente pega o Atlético Goianiense, que também tá um pouco acima, tá nessa zona brigando pelo G6 na próxima rodada, é um jogo também importantíssimo, e aí a gente vai pensar na vitória, é um jogo também já pra vencer, tá? Tá muito distante do jogo, mas é um jogo pra vencer, pra gente vir com tudo, 28 pontos, já cola lá de novo, o campeonato já começa a mudar, tá? A gente cola lá assim, né? A gente vai pro meio de tabela mesmo, a 10ª posição ali, e aí o campeonato começa a apresentar áreas melhores. Então, o recado final aqui desse vídeo, rapaziada, o recado final, Hélio, continue fazendo o seu trabalho, mantenha a cabeça no lugar, esqueça crítica de fora, não tem pra que dar aquela coletiva. Eu falei até que ia fazer um vídeo, não fiz sobre a coletiva com umas falas problemáticas aí de Hélio. Pô, vamos esquecer as intrigas, pô, são 15 dias pra ser 15 dias positivo. Bruno Becker, vamos trabalhar, vamos chegar a peça aí. Hélio Guilherme também, que tem função nisso aí de indicar, de trazer jogadores. Vamos todo mundo trabalhar bem nesses 15 dias para recuperar o que a gente já tem e chegar mais gente para ajudar, pô. 15 dias positivos aí, a torcida também, vamos começar a acreditar, vamos começar a se empolgar um pouco e criar um ambiente positivo rumo a esse jogo contra o Atlético Goianiense, tá? São 15 dias importantíssimos aí e são possibilitados muito pelo próprio trabalho dos dois, tá? Dos dois, no caso, Hélio e Guilherme. A torcida vinha criticando muito, fez um protesto lá pedindo a saída deles, a torcida nas redes também tava todo mundo meio querendo a saída de Hélio e Guilherme, mas aí, chegou Jean Carlos, né, as coisas se arrumaram um pouco e eles, com o trabalho deles, tem que dar um mérito a Hélio e Guilherme, com o trabalho deles, eles conseguiram reorganizar a equipe e voltar a ser competitivo no campeonato. Foi uma crise que aparentemente a gente já passou dela. Tá? Se perde pro Atlético Goianiense, a gente meio que volta, então também não dá pra dizer que a crise finalizou por completa, mas esse momento de turbulência grande passou, muito por trabalho deles, e aí você, torcedor, tem que entender isso. Hélio dos Anjos tem qualidade como treinador, qualidade demais, e tá demonstrando isso dia após dia. Se não for ele, se a gente botar Hélio pra fora, quem é que vai vir? Muito provavelmente é um treinador com a capacidade muito aquém, muito abaixo da dele. Então, vamos acreditar no trabalho de Hélio, vamos dar um pouco mais de confiança. Ele já falou também que ele, enquanto estiver no Náutico, vai só trabalhar dessa forma aí, nesse projeto, né? Que ele junto com o Guilherme, tem essa função de executivo. Então, infelizmente, assim, no momento a gente ia aceitar. Eu já vi também muita gente já caminhando para esse lugar de aceitação. Pronto, tá bom. Hélio e Guilherme ficam, pelo menos até o final do ano. Depois a gente vê o que acontece e vamos deixar eles trabalharem. E vamos nessa. Eu acho que a gente tem que deixar eles trabalharem. Eu acredito que eles têm potencial para fazer a gente sair dessa e a gente já deu um passo importantíssimo contra o Londrina. Alguns passos. Hoje a gente deu também mais alguns passos, tá? Ponto para se comemorar. Foi gostinho de vitória, eu tô aqui. A gente fica naquela esperança, pô, um lance ou a bola. Hoje teve um outro ali, mas
tá de ótimo tamanho esse empate, ótimo tamanho. Continuamos pontuando, né? Caminhando ali na tabela no campeonato, e é isso. Por hoje é só. Vamos embora, curte o vídeo, comenta, compartilha aí, se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal, tô precisando dessas inscrições aí. E é isso, Náutico cada vez mais forte, estamos voltando à normalidade, tá? Valeu.